A paz do Senhor Jesus. O apóstolo São Paulo, ele diz: o querer não está em mim. O bem que quero, esse eu não faço. O mal que aborreço, a esse faço. Se eu faço o que eu não quero, não sou eu que faço, mas o pecado. Qual miserável homem que eu sou? Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falou dele, mas isso serve para nós também. Todos nós, seres humanos, temos uma tendência para o pecado. Por mais santo que a gente queira ser, por mais separado que a gente queira, por mais que a gente queira, a nossa carne não quer. Por isso Paulo continua dizendo: com a minha mente eu sirvo a lei de Deus, com a carne a lei do pecado. Então Paulo revela aí que há uma lei do pecado. Como há a lei de Deus, há a lei do pecado. E qual é a lei do pecado? A lei do pecado é oposta à lei de Deus. A lei do pecado é o antônimo da lei de Deus. A lei do pecado é contraditória à lei de Deus. Se Deus diz, ama o próximo, o pecado diz, a carne diz, não ame. Se Deus diz, abençoe os que vos amaldiçoam, a carne diz, não, amaldiçoa também, paga com a mesma moeda. Então, a sua mente, a nossa mente, está pensando nas coisas de Deus. Mas muitas das vezes a nossa carne está querendo o contrário. Por quê? Porque o querer não está em mim. O bem que quero eu não faço. O mal que aborreço, a esse faço, disse Paulo. E se faço o que eu não quero, não sou eu, mas o pecado. O pecado não é o ser humano. O pecado não é o diabo. O diabo peca, diz a Bíblia, desde o princípio. O diabo também cometeu o pecado. A pessoa vai para o inferno não é porque ela peca, é porque ela não reconhece na graça de Cristo os seus pecados. É porque ela não se arrepende, é porque ela não tem um sentimento de arrependimento do seu pecado. Porque senão só é para o céu recém-nascido, crianças inocentes, que ainda não conheceu o pecado. Nasceu com a natureza pecaminosa, mas ainda não conheceu o pecado. Então, muitos que estão lá no céu cometeram pecados terríveis, mataram, assassinaram, adulteraram, enfim, cometeram crimes, mas por que está lá se cometeu pecado? E outros cometeram o mesmo pecado desses que estão no céu, e foi para o céu, e estão no inferno. Aí é que está. Por que não está todo no céu? Porque os que estão no céu se arrependeu, ou seja, reconheceu o seu pecado. E o que está no inferno não. Então não é por causa do pecado que a pessoa vai para o inferno, é porque não se arrepende do pecado. É a falta de arrependimento. Por isso Paulo diz que com a carne serve a lei do pecado e com a mente a lei de Deus, porque a nossa mente está ligada com Deus. A gente não quer fazer certas coisas, mas a carne quer. Muitas das vezes você não quer responder uma pessoa na plataforma do YouTube que lhe provoca, mas a sua mente está, não responda não, mas a sua carne está querendo que você responda. É o pecado que tem suas leis contrárias à lei de Cristo. A Bíblia não, Paulo não fala que é o diabo, fala que é o pecado. O pecado é pior do que os anjos caídos, porque os anjos caíram por causa desse pecado. Os anjos se tornaram caídos por causa do pecado. O pecado é pior do que o diabo, porque até os anjos que se tornaram o diabo pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A Bíblia diz: filho, não pequeis, mas se pecar, teis um advogado, Jesus Cristo justo. Se confessar a Ele os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Amém. Que Deus abençoe.